mas que a porta era aberta com uma chave, e uma mão era estendida, e as pessoas saíam desse lugar apertado. E quando a gente está por um lugar apertado, parece que a gente não consegue respirar, mas ao mesmo tempo que as pessoas saíam, vinha um vento, e eu creio que é o vento do Espírito Santo, trazendo cura. Hoje é uma noite de cura, cura sobre a ansiedade. E Deus colocou no meu coração essa semana esse tema, né? A ansiedade, a fé do diabo versus a fé de Deus, ou a fé de Deus versus a fé do diabo. Hoje eu quero declarar, em nome de Jesus, receba isso sobre a sua vida. Quero declarar cura sobre problemas emocionais causados pela ansiedade, cura sobre problemas físicos causados pela ansiedade, toda insônia, toda sensação de taquicardia, tudo aquilo que vem decorrente da preocupação e da ansiedade, você vai sair curado, porque tem uma unção aqui nesse lugar de cura e de libertação de cadeias, de lugares apertados espiritualmente ou psicologicamente. Vai ter um mover de cura neste lugar, se prepare. Você recebe isso? Em nome de Jesus. Só Senhor, nós somos aqui, estamos aqui e te dizemos para ti, seja bem-vindo, Espírito Santo. E move do jeito que você quer, Espírito Santo. Todo espírito maligno mandamos embora, toda confusão mental, nós mandamos embora. E eu declaro agora, todo pensamento cativo à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Quero trazer alguns conceitos aqui, mas antes de eu falar sobre esses conceitos, nós vamos assistir um pequeno vídeo.
Quero declarar que hoje esse elefante vai sair da sua alma em nome de Jesus. Eu sei que do valor da medicina, do trabalho dos psiquiatras, dos psicólogos, dos terapeutas. Não desprezo isso, e se existem casos que as pessoas de fato precisam, mas sempre procure alguém nessa área, um psicólogo, que tenha valores bíblicos. Isso é muito importante. Que se identifique com os seus valores, que vão afirmar a palavra de Deus. Sei que também tem processos em que a gente precisa tomar um medicamento, precisa tomar um suplemento, precisa repor aquilo que está faltando. Isso tudo faz parte, e eu aprovo, nós aprovamos a medicina nesse sentido. Mas eu quero trazer aqui para vocês o melhor, o mais potente, o mais maravilhoso remédio que existe, que é a palavra de Deus. Não existe outro remédio. O remédio da palavra de Deus. Eu experimento e vejo isso na minha vida. Eu quero aqui fazer algumas definições, porque quando o Cleiton me convidou para falar sobre ansiedade, eu fiquei pensando a respeito e veio essa definição, né? Esse título, a fé de Deus e a fé do diabo. E nós vamos definir o que é a fé segundo a palavra de Deus. Está lá em Hebreus 11:1. Nós vamos ler juntos essa declaração que está lá no livro de Hebreus. 1, 2, 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição da fé bíblica. E no versículo 6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima dele, de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, queridos, a fé bíblica, a fé de Deus, é a certeza daquilo que a gente espera e a prova daquilo que não vemos. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus para nós são planos de paz, para dar planos de vida, para dar o fim que a gente deseja. Se tem alguém que te ama, que quer te dar uma vida abundante, esse alguém é o seu Pai eterno, Deus. Ele quer te ver cumprindo o propósito que te conhece, que te criou, quer ver você realizado dentro do propósito dele. Agora, existe a antifé, né? Ou a fé do diabo. E o contrário da fé, como a gente às vezes pensa, não é o medo, porque o medo é uma resposta a uma ameaça real. O medo é um sentimento que muitas vezes nos preserva. Já viram aquelas criancinhas pequenas que começam a andar, às vezes andam muito pequenininho, não tem medo de nada? E a gente que precisa ter medo por elas, cercar os lugares altos, quando está perto de uma piscina você tem que segurar. Então, a ausência total de medo é um pouco de imaturidade, porque a gente pode se ferir. Então, o medo, ele é natural, ele é de fato diante de uma ameaça real, mas o contrário da fé não é o medo, é a ansiedade. Por isso que eu pus que é a fé do diabo, né? É a expectativa de uma futura ameaça, de algo que não aconteceu. Às vezes eu vejo as publicações na internet, eu acho engraçado aquelas publicações assim, ai, férias, vem em mim, sua linda. Mas vocês viram aqui, que a expectativa da desgraça está dentro das pessoas, mesmo quando elas estão no lugar que elas mais sonhavam, estão de férias. Outra coisa que eu quero definir bem aqui, que quando a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não é garantia que a nossa vida vai ser um mar
de rosas, porque o próprio Jesus garantiu. Ele chegou e falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas ele próprio disse, para nosso coração não ficar temeroso, nem desanimado, porque ele próprio venceu o mundo. E o que é essa ansiedade? É a preocupação excessiva com aquilo que não aconteceu, com o futuro. O medo, um estado permanente de tensão, expectativa de uma futura ameaça, ter fé que algo muito ruim vai acontecer. Por isso que eu classifiquei como a fé do diabo, porque a fé de Deus, a gente tem expectativa nos propósitos, nos planos de Deus, que enche o nosso coração de alegria e paz. E o que causa isso na gente, né? Então, muitas pessoas são traumatizadas por circunstâncias difíceis que passaram. E eu usei até um exemplo bobo hoje nos cultos que tiveram, que o animal que eu mais tenho gastura na vida é aquelas baratas voadoras. Vocês já viram barata voadora? Graças a Deus, né? Que ultimamente a gente não tem visto muito. Mas barata voadora, aquelas bichonas grandes assim, que tem aquelas antenas que te localizam onde você está e vem zum, tuf. Eu tive a oportunidade de ir para Santarém, lá na Bacia Amazônica, e num culto assim, no acampamento Shalom, que da nossa igreja tem lá. Gente, de noite, foi um desafio para mim. A pessoa estava pregando, e os bichos vinham, enroscavam no meu cabelo. Aí eu não conseguia ficar de boca fechada. Ficava gritando o tempo todo. Falei, gente, como é que esse povo consegue? Então, essa baratona, né? Você abre a porta do seu quarto, tem uma barata voadora, que te localiza. Nisso você fecha. Nem dorme no seu quarto nessa noite. Isso é um medo real. É real. Porém, no outro dia, você toma uma decisão, contrata a melhor empresa de controle de pragas, tem muitas por aqui, que vão lá na sua casa, matam a voadora, mostra para você o cadáver dela, mata os filhotes, as ninfas lá, faz uma detetização na sua casa, aí você faz uma faxina daquela que vira do avesso. Mas quando chega a noitinha, o que acontece? Seu coração começa a apertar e doer. Vou ter que dormir naquele quarto. Ai, se a barata voadora voltar? Dizem que as baratas demoram para morrer. E se ela estiver lá de novo, eu abrir a porta, ela vai ficar com raiva de mim, vai me localizar. O que é isso? Ansiedade. É um exemplo bobo, mas isso tem corroído o coração de muitas pessoas em várias áreas da vida. E eu quero ler com vocês João 10:10. E lá está escrito assim: o ladrão, ele vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. Mas Jesus está falando isso, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e vida com abundância. O diabo, ele não tem um propósito, ele não cria nada, ele não tem um propósito específico. Ele usa o propósito de Deus como um antipropósito, como algo contrário. Então, o propósito de Satanás sempre é o antipropósito de Deus. Se Jesus disse que ele tem vida e vida abundante, o diabo diz que não, pois eu vou vir para matar, vou vir para roubar. Eu fico olhando, achando interessante, né? Não é só matar, é destruir. Só que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaro que os propósitos de Deus vão prevalecer na nossa vida. Eu tenho fé nisso. Então, lá em Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do Espírito Santo,
que é algo que Deus tem para nós, para todo filho dele. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você. Nós somos privilegiados. Depois da descida do Espírito Santo, na igreja primitiva até os dias atuais, nós somos tão privilegiados, porque o Espírito Santo, agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E a Bíblia fala que não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E essa vida que a gente vive com a fé dele, com a fé de Cristo. A fé de Jesus está dentro de nós. E quais são os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, tudo isso aí dentro de você. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é você, mas é o que está dentro de você, tem isso. Você é a morada disso tudo. Mas o que o diabo quer fazer? Que a gente acredite. No lugar onde tem vida, ele quer trazer morte. Ou no lugar onde tem amor, no lugar do amor, ele quer trazer ódio. No lugar da alegria, tristeza. Mas não é qualquer tristeza. É tristeza profunda, depressão. No lugar da paz, que é deliciosa paz, ele quer trazer o quê? Tormento. No lugar da paciência, a falta de paciência. No lugar de ser amável, ser irritado. Bondade, ruindade. Fidelidade. Existe fidelidade morando dentro da gente através do Espírito Santo. Eu acredito na fidelidade do casamento. E isso está dentro de você. No lugar da fidelidade, a infidelidade. Da mansidão e do domínio próprio, o desequilíbrio, a instabilidade. E eu creio que essas palavras, a parte do plano de Satanás, não são novidades para nós. Muitos de nós aqui somos atingidos por isso. Mas não é isso que Deus tem para você, não. Você vai sair daqui com as cadeias rompidas e você livre e pleno para usufruir dos frutos do Espírito Santo que está aí já dentro de você. Amém? E pergunto para vocês, onde se inicia essa ansiedade, essa fé do diabo nas nossas vidas? Se inicia, sabe onde? Aqui, nos nossos pensamentos. O mundo atual é um mundo muito agitado. Foi se descoberto por um psiquiatra cristão uma síndrome dos dias atuais, a síndrome do pensamento acelerado. Com o advento, da internet, tudo ficou rápido. Antigamente, a gente tem um pastor missionário no Japão, ele está mais de 30 anos no Japão, quando nem tinha internet. E ele falou, quando a gente escrevia uma carta aqui do Japão, quando eu escrevi uma carta para a minha família, demorava 3 meses para chegar no Brasil. Quando chegava, as notícias estavam desatualizadas já. Aí quando eles respondiam, demorava 3 meses. Essa era a realidade de antes. Mas hoje tudo é tão agitado. E essa agitação tem trazido nos nossos corações, até de cristãos, uma agitação muito forte. Uma preocupação desmedida. Uma agitação, uma ansiedade. Mas não foi para isso que Deus levantou a igreja. Que Deus tem colocado no meu coração, que a igreja, hoje, é como aquela arca que Noé construiu, e veio ele, a sua família, os animais, e a tempestade veio, mas eles ficaram seguros.
Hoje essa arca é a igreja. Só que a igreja, nós estamos saindo para o mundo e trazendo as pessoas para dentro desse contexto de paz, de amor, de alegria, de tranquilidade que Deus tem para nós. E você é um agente, onde quer que você esteja, dessa paz. Então vivemos um dia propício para termos pensamentos ansiosos. E a ansiedade é viciante. Mas hoje Deus vai quebrar esse vício. Não existe lugar seguro no mundo. Logo que eu saí aqui do Brasil, nós moramos 5 anos fora, 4 desses anos nós passamos no Japão. Vai fazer 1 ano que nós voltamos, em dezembro, faz 1 ano. Quando eu cheguei no Japão, e vocês sabem que o Japão está localizado no que eles chamam de Círculo de Fogo. É o lugar mais instável do mundo. É o lugar mais naturalmente perigoso para se viver. As placas tectônicas ali, elas se movimentam muito, então tem muito terremoto e tsunami. E para completar, ainda tem tufão. Essa semana foi anunciado a tempestade mais destrutiva do mundo ia acontecer no Japão. E essa é a vida japonesa. E eu cheguei no Japão, procurei a nossa líder, a pastora Cristine. Falei, Cristine, me explica aí como é que a gente tem que tomar as providências quando um grande terremoto acontecer. Ela falou, só tem uma coisa que você pode fazer. Falei, me conta, o que eu tenho que fazer? Porque eu não falo japonês, como é que eu vou saber? Eu tenho que me preparar antes. Só uma coisa, ela falou para mim. Você tem que falar assim, Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu falei, isso aí eu sei fazer. Só Jesus. Aí ela olhou bem para mim, porque ela tem filho aqui no Brasil e tem filho nos Estados Unidos e no Japão. Ela falou, não existe lugar seguro no mundo. Só existe segurança em Jesus. Aquilo trouxe uma paz no meu coração. E quando aconteciam os terremotos, o que eu fazia? Gritava, Jesus, 3 vezes. Jesus, Jesus. E é interessante, né? No começo eu levantava da cama rapidinho. Depois, porque eu não sei porque os terremotos só acontecem de madrugada. Depois os terremotos aconteciam, eu olhava para o Gumer assim, a gente ficava esperando. Vai passar, voltava a dormir de novo. E Deus tem cuidado da vida dos irmãos, depois dessa destrutiva tempestade. Era uma tempestade tão grande que o furacão ia bater no Japão, ia tomar metade do arquipélago japonês. Mas nós clamamos aqui pela vida dos irmãos, dos missionários, e Deus guardou a vida de todos eles. Só existe um lugar seguro, esse lugar é em Jesus. Então, queridos, essa semana também o Senhor me desafiou com uma passagem da Bíblia. E Ele sabia que eu ia precisar disso, né? Quando o Cleiton me convidou para ministrar, essa passagem já veio na minha cabeça. Deus é tão bom comigo, gente, porque eu estou falando de ansiedade aqui, mas é algo que eu luto contra. Mas Deus é maravilhoso. Eu falo para Ele, Senhor, quando eu for ministrar, o Senhor me dá rápido a palavra. Logo que o Cleiton me convidou, a palavra já veio. Uau! Falei, porque essa história que eu ouço as pessoas contando, alguns pastores contando, que na hora H, na hora de falar a palavra, Deus muda. Falei, Deus, nunca faz isso comigo, por favor. Eu não tenho estrutura para isso. Saiba que eu estou falando disso, mas essa palavra tem sido para mim diariamente. Deus conhece, né? E essa palavra, esse versículo desafiador veio na minha mente. Quero compartilhar com vocês, em Mateus 8, 23, 24. Nós vamos ler. Pensa numa passagem desafiadora. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E
a nossa vida, eu quero que, de fato, essa tempestade foi literal, aconteceu mesmo, mas na nossa vida, nesse barco que é a nossa vida, de repente, as coisas mudam. E eu passei essa semana por esse de repente. A tempestade se formou. Ontem, eu e minha família, nós sepultamos o nosso pai. Mas foi algo que veio de repente. E foi um momento assim, particularmente muito desafiador para mim. Sexta-feira, o meu irmão me ligou, falou, vem aqui que o pai está passando mal. Fui lá, de fato ele estava muito mal, ele sofria de hipertensão, era safenado, tinha problema renal, então ele tinha um quadro delicado. E eu fui com o Gumer, levamos ele para o hospital, e eu até pensei, falei, uau, será hoje o dia? Fiquei com ele lá 8 horas no hospital, ele fez os exames e a médica disse assim para mim, olha, ele está bem, ele não está diferente do que ele já, não tem nada diferente do que ele já tinha, então vou liberar ele para casa. E ele foi para casa, gente, super, como a gente diz no Japão, super genki, né? Super firme. Chegou em casa, depois de 8 horas lá, eu estava acabada, né? Eu sentei na cadeira, ele levantou, esquentou a comidinha dele, falou, só vou comer metade, porque metade eu vou deixar para de noite. Estava todo feliz. Olhei para a cara do Gumer e falei, nossa, nem parece a mesma pessoa que nós levamos para o hospital. E deixei ele sentadinho na cozinha com os cachorros dele. Falei, pai, você vai ficar bem? Vou, eu estou bem. Falei, não dorme não de tarde, tá? Para o senhor ter sono de noite para dormir. Tá bom, tá bom. Falei, o senhor vai ficar bem? Quer sua bengala? Não, não quero nada. Saí da casa dele, a cena que eu tenho na minha mente, ele sentadinho com os cachorros lá. Meu coração apertou. Eu falei, mas ele está bem. Mas de repente, naquele mesmo dia, 11 horas da noite, ele passou mal, o Gumer foi lá, o Gumer me ligou, falou assim, o seu pai partiu. Eu falei, mas como? Nós deixamos ele aí, ele estava bem. Pois é, chegou o momento dele, Deus o levou. Então, gente, é de repente. De repente, vem a tempestade, as águas inundam o nosso barco. Só que tem uma pessoa dentro do nosso barco. Jesus. Jesus. Foi muito chocante para mim ter visto meu pai de manhã super bem e no outro dia ele dentro do caixão. Foi algo assim muito impactante. Mas o Senhor, Ele estava dentro, está junto comigo no meu barco. E diz aqui essa passagem que Jesus dormia na tempestade. Aí os discípulos foram lá acordá-lo. Senhor, salva-nos, nós vamos todos morrer. E o que Jesus falou? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Jesus está aqui para repreender as tempestades que acontecem dentro da gente. Ontem eu estava com uma tempestade dentro de mim, uma tempestade. Aí, falei, Senhor, como é que eu vou ministrar com essa tempestade dentro de mim? E eu entrei no meu banheiro, e comecei a louvar o Senhor, comecei a cantar, a música que nós cantamos lá no velório dele. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. E eu comecei a cantar essa canção. Falei, Senhor, a Tua palavra me garante que se eu colocar as minhas ansiedades, os meus temores diante de Ti, com ações de graça, a Tua paz, que excede todo entendimento, vai guardar a minha mente e o meu coração. E eu me tomo posse disso, Senhor. Não quero essa tristeza no meu coração, porque eu sei que foi o Senhor que recolheu o meu pai. Ele é um homem de Deus, um servo de Deus. Ele está usufruindo da Tua glória.
Então, eu não quero essa tristeza dentro de mim, esse peso, essa tempestade. Eu me aproprio da sua paz. Gente, aí fui deitar. No outro dia, eu senti uma paz no meu coração tão grande. E vim aqui de manhã. Né? As minhas amigas aqui me dando palavra de encorajamento. Como você é forte. Eu falei, não sou forte não. Se existe uma pessoa fraca, sou eu. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus está no meu barco. Jesus está no seu barco. Antes de ir para o Japão, eu sou uma pessoa assim que eu dou muito crédito para as aventuras que o meu marido me propõe, sabe? Sabe aquela assim que ele propõe aquelas doideiras? Você, vamos. Porque eu estou lá e falo, meu Deus, por que, né? Toda vez eu caio nessa com você. E a gente estava nos preparando para ir para o Japão. E o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma mão bem grande. E eu estava deitada nessa mão. Falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, essa é a minha mão. Enquanto você estiver deitadinha na mão, vai correr tudo bem com você. Cada um tem um jeito de ouvir o Espírito Santo, né? E eu escutei o Espírito Santo falando comigo, não vai inventar a moda de ficar de pé. Nem ficar andando na beiradinha, porque a mão vai tremer e você vai cair. Porque quando as circunstâncias difíceis acontecem, qual a nossa tendência? É levantar da mão, sair do estado de repouso e descanso, de dormir no barco e querer resolver de alguma maneira com ansiedade. O Senhor falou comigo, descansa nas minhas mãos. Então, lá naquele local, né, no Japão, que é um lugar com tanta ansiedade, tanta depressão, Deus sabia que eu precisava dessa visão. Então, toda vez que o negócio se agitava dentro de mim, porque a agitação é de dentro, eu me lembrava dessa visão. Falei, deixa eu voltar para o meu estado de dormir nas mãos do Senhor. Agora eu quero dizer para você, essa visão não é só para mim, essa visão é para você também. Existe um lugar de descanso. E o que é dormir na tempestade? É exatamente isso que eu falei, de descansar nas mãos do Senhor. E isso é um aprendizado. Não vou dizer para você que eu estou assim 100% não. Às vezes eu quero balançar, pular em cima da mão assim. Passamos por uma situação lá no Japão, fiquei 3 meses sem casa lá. Eu comecei a pular em cima da mão, sabe assim? Aí Deus falava, cuidado, pode cair. Chorei. Falei para o Gumeiro, eu vou embora dessa terra. Você fica aqui procurando casa, quando você achar eu volto. E o Senhor só olhando para mim assim. Descansa. Estou aprendendo, queridos, a descansar na tempestade. E a tempestade sempre vem. Mas quando Jesus está dentro do nosso barco, Ele sabe o final da história. Não tem tempestade que dure para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ter um tempo de choro, mas tem a alegria do Senhor para as nossas vidas. E qual é o objetivo das tempestades? É para deixar a gente traumatizado, que nem da barata, né? Ai, tinha uma barata dentro do quarto, nunca mais entro nesse quarto. Não. Ou para fazer aquelas orações sofridas, Senhor, de novo comigo. Ai, acho que eu sou uma vítima preferencial de Satanás. Só acontece desgraça comigo, tem misericórdia. É para isso? Não. As tempestades, elas sempre virão. Porque no mundo, Jesus disse, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As tempestades vêm, e Jesus no nosso barco, elas vêm para nos ensinar a ter fé, para termos memoriais de fé. Você tem que construir. Então, quando vem a tempestade, fala, opa, Deus está comigo, e essa tempestade vai virar um memorial de fé.
Assim como Davi falou, eu já matei o leão, já matei o urso, eu consigo matar esse gigante. Então as tempestades vêm para nos trazer memoriais. E a Bíblia diz que com o consolo que a gente recebe de Deus, que nós somos consolados, nós podemos consolar outras pessoas. Que para uma coisa, eu chegar para uma pessoa que perdeu o pai, perdeu a mãe, ou uma mulher que passou por um aborto, falar para ela assim, eu imagino o que você deve estar passando. Outra coisa, eu chegar para ela e falar assim, eu passei por aquilo que você passou, eu entendo o que você está sentindo, mas tem de bom ânimo, essa tempestade vai passar. Passou na minha vida. Depois vem a bonança. E qual é o remédio para as tempestades que acontecem na nossa mente? Qual é o remédio? O remédio é a palavra de Deus. A gente tem que beber desse remédio, gente, de golada, assim, glup, glup, glup. E a nossa tendência, muitas vezes, quando a gente está sendo assediado por pensamentos de ansiedade, a gente fica assim, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Você sabia que é comprovado cientificamente que quando um pensamento vem para a sua cabeça, você tem que substituir esse pensamento através de declarações. E quais as declarações que a gente vai fazer? A declaração da palavra de Deus. Veio um pensamento da fé do diabo na sua cabeça, o que você vai fazer? Você vai declarar a palavra de Deus. Eu lembro uma época na minha vida que eu estava sendo muito assediada por pensamentos ruins. Eu forrei a frente da minha pia, da parede, de versículos da palavra de Deus. Não existe coisa mais inativa mentalmente do que lavar louça, né? Quando eu lavava, eu ficava lendo e declarando a palavra, lendo e declarando a palavra. Ficava lavando, declarando, lavando e declarando. Não teve um remédio me curou. É um remédio poderoso, que a gente tem que declarar com a nossa boca. O diabo vai ficar até desanimado de te mandar a fé dele. Eu falar, eu mando a minha fé do inferno, que tudo dá errado. E eles ficam declarando a palavra de Deus. Há poder nas nossas palavras. A Bíblia diz que vida e morte estão na nossa língua. E hoje eu quero dar esse remédio. Nós vamos declarar a palavra de Deus. Independe do nosso sentimento, das circunstâncias, de onde nós estamos. Nós vamos dormir dentro desse barco, com Jesus ali, descansando na palavra dEle. Porque os planos que Ele tem para a gente são planos de paz, de vida abundante. E as pessoas no mundo, gente, estão carentes de palavra de vida eterna. Tem um rio dentro de nós. Tem um rio. E esse rio flui através da nossa boca. As pessoas têm essa carência. Olham para você e falam, não, eu quero essa paz que você está passando. Sei que a sua vida não está fácil, mas você tem uma paz. Me conta. Nós somos agentes da paz de Cristo. Eu quero aqui declarar alguns versículos para você declarar nessa semana. Está lá em Salmos, um dos versículos 55, 22. Nós vamos ler juntos, declarando. Vamos lá? 1, 2, 3. Entregue suas... Essa é a palavra de Deus para você. Lá em Filipenses 4, de 5 a 8, diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o que aqui o autor diz? Não andem ansiosos por coisa alguma. Dá para ser ansioso por alguma coisa? Ele está dando uma ordem. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é a fé do diabo que tudo vai
ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graças. As ações de graças atraem o céu para a sua vida. Ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E o que diz aqui? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, todas as circunstâncias, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? E aqui ele dá uma dica do que a gente deve pensar. Olha aqui, a palavra de Deus é maravilhosa. Finalmente, irmãos, eu também estou dizendo finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Vocês recebem essa palavra? A mesma paz que Deus tem depositado no meu coração, no coração da minha família, a mesma paz diante da tempestade que nós passamos, de perder um ente querido, né? Quando eu já passei pela morte da minha mãe também, minha mãe morreu nos meus braços, e eu me lembro que eu era uma pessoa tão covarde, né? Falava: Deus me livre, alguém morrer na minha frente, ainda mais minha mãe. Minha mãe morreu nos meus braços. E diante de todas essas tempestades, Deus tem me ajudado a construir memoriais de fé, de que Ele tem uma abundância, que Ele tem o tempo dele para todas as coisas, que Ele cuida de nós com um carinho tão especial, e que com a consolação que somos consolados, essa mesma consolação vai sair de nós para consolar as outras pessoas. Eu quero te convidar a ficar em pé. Hoje é uma noite muito especial, uma noite onde Deus vai destrancar lugares apertados, escuros, de ansiedade, e vai trazer a liberdade a essas pessoas, e o vento do Espírito Santo, porque tem coisa mais gostosa quando você está num lugar apertado e você sente um vento, vai soprar aqui nessa noite. E há uma oportunidade neste local. Nós aqui somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, e da cabeça Ele manda cura sobre o corpo. Você faz parte desse corpo, e Ele quer te curar de todo tormento da alma, de ansiedade, de preocupação, toda doença psicossomática que decorre dessa ansiedade, seja a hipertensão ou qualquer tipo de doença, insônia, pessoas muito, como o Cleito ministrou, com insegurança. Deus quer trazer cura, o Espírito Santo quer trazer libertação definitiva. Há um mover de cura nesse lugar, e se você precisa dessa cura, vem correndo aqui na frente. Te convido a vir aqui para frente, aproveitar esse mover de cura que Deus tem neste lugar hoje. Você está sofrendo dessa ansiedade, dessa preocupação, desse medo, vem aqui na frente. Quero dizer para as mamães, porque eu sou mamãe também, você não pode